Deus. Amém? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, encolhida. Estavam observando se curaria no sábado, para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a sua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão sã como outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Pai, essa é a tua palavra nessa noite. Fala conosco por graça e por misericórdia, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar. Avançando na nossa confissão de fé nessa noite, a frase que nós vamos tratar nessa noite é: nós cremos que o amor de Deus cura e que este amor pode ser manifestado através de nós como igreja. Então, nós cremos que o amor de Deus cura, e não só o amor de Deus cura, mas nós podemos manifestar este amor através, sendo igreja de verdade. Então, eu não sei vocês como vocês cresceram, enfim, na infância, mas eu lembro que na minha infância a minha mãe, ela tinha um remédio para tudo, e era sempre o mesmo remédio, era boldo. Mãe, estou com dor de barriga, toma um chazinho de boldo, meu filho. Vou lá, cortava um boldo. Eu acho que o boldo é tão amargo que você até esquece que você estava passando mal, de tão ruim que é aquele negócio, né? Mãe, tô meio enjoado. Meu filho, toma boldo. Mãe, quebrei o dente, chupa boldo. Mãe, quebrei a perna, passa boldo. Tudo para minha mãe era boldo. Era boldo ou dar um mergulhinho na praia. Era acordar resfriado, meu filho, dá um mergulho no mar e tudo melhora. O amor de Deus é esse remédio que cura qualquer coisa. O amor de Deus é esse remédio que sara qualquer ferida. O amor de Deus é esse remédio que livra de qualquer trauma, que cura qualquer vício, que sara qualquer coisa. Mas por que hoje nós estamos vivendo em um tempo de pessoas tão doentes e feridas? Se nós carregamos conosco o remédio, se nós carregamos conosco uma folhinha de boldo no bolso, se a gente carrega conosco a mensagem do amor que cura, por que nós estamos vivendo em um tempo de pessoas tão doentes e feridas? Por que estamos vivendo em uma sociedade tão doente, com tantos problemas, com tantas questões de depressão, de ansiedade, de tantos vícios, de tantas outras coisas? Por que vivemos uma igreja de pessoas feridas, pessoas que são facilmente ofendidas, pessoas que se voltam umas contra as outras? Por que vivemos um tempo de pessoas tão doentes, se nós carregamos em nós o amor que cura qualquer coisa? Então falta em nós manifestar este amor. E aqui nós temos o amor de Deus em pessoa, o verbo de Deus que é feito carne, personificado em Jesus. Nós temos aqui o amor de Deus entrando em uma sinagoga. Para quem não sabe, as sinagogas elas surgem quando Israel estava no exílio. O templo havia sido destruído e eles não tinham onde fazer os seus cultos. Então, como eles não tinham tempo para cultuar, eles implementaram as sinagogas para estudo da palavra e adoração ao Senhor. Só que aqui surgiu um problema, porque nas sinagogas os doentes não podiam entrar, os feridos não podiam entrar, os deficientes não podiam entrar. Então se tornou um ambiente de
transmissão de conhecimento, mas sem transmissão daquilo que realmente curaria as pessoas. Se tornou apenas um museu para pessoas santas, em que eles manteriam a lei ali no conhecimento deles, mas não causaria transformação em ninguém. Se transformou apenas num lugar onde os eruditos se reuniam. E aí cumpre-se uma palavra que Paulo escreve depois, que o conhecimento ele envaidece o homem. O conhecimento sem a manifestação do amor, ele é mera vaidade. O estudo sem uma aplicação amorosa, a teologia sem o olhar do amor de Deus, o mero estudo das Escrituras Sagradas tem o poder de nos envaidecer se nós não tivermos a dimensão do amor de Deus por nós. Então as sinagogas se tornaram esse ambiente de uma transmissão de conhecimento, mas que faltava a transformação das pessoas. Jesus então começa a frequentar esses lugares, mas Jesus não carregava somente o conhecimento de Deus, mas ele também carregava o amor de Deus. E aqui nós encontramos o equilíbrio daquilo que é ser igreja. Ele entra na sinagoga e agora tudo muda, porque ele entra e estava ali um homem das mãos que tinha uma mão encolhida. Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele diz que era a sua mão direita. E esse detalhe é um detalhe muito importante, porque a mão direita, na cultura judaica, é a mão do trabalho, é a mão da bênção. A mão esquerda era a mão que eles usavam, por exemplo, para se limpar, era a mão que eles usavam para fazer qualquer outra coisa. Mas a mão direita representava para o judeu a mão da bênção, a mão do trabalho, a mão que abençoava. Aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, tá, gente? Isso aí surgiu muito depois. Mas na cultura judaica, a mão direita era a mão da bênção e a mão esquerda, a mão da maldição, a mão da vergonha. Tanto é que lá em Isaías, capítulo 41, se eu não me engano, Isaías escreve: porque eu, Senhor, te tomo pela tua mão direita, porque era a mão que conectava os homens a Deus. Então nós temos aqui em uma sinagoga, em um ambiente religioso, em um ambiente de estudo da palavra, uma pessoa que não consegue se conectar com Deus. Um homem que, apesar de frequentar as sinagogas, apesar de ouvir os estudos, apesar de ouvir a lei, apesar de ouvir o que os mestres ensinavam, ainda lhe faltava a possibilidade de se conectar com o Senhor. E aqui a gente tem um problema, porque o conhecimento vai enriquecer o seu intelecto, mas o amor ele vai te conectar com as pessoas e te conectar com Deus. Então, dentro da sinagoga, nós víamos um ambiente de conhecimento, mas não víamos um ambiente de amor, porque tinha uma pessoa ali que, apesar de estar em um ambiente religioso, não conseguia se conectar com Deus. Era um homem que tinha sua mão direita encolhida. Ele não podia trabalhar, ele não podia fazer nada, então ele vivia, sabe-se lá como, e ele também não podia se conectar com Deus. E presta atenção em que tipo de ambiente nós estamos falando. Quando Jesus entra, e eles percebem, porque Jesus aqui já tem uma fama de que é um milagreiro, quando eles percebem a chegada de Jesus, e esse homem da mão encolhida, eles começam a observar se Jesus curaria aquele homem, mas não porque eles querem ver milagres e prodígios, não porque eles querem ver a glória do Senhor, não porque eles querem dizer, uau, ele de fato é o Filho de Deus, tem autoridade para curar. Não, o texto diz que eles observavam se Jesus curaria aquele homem, porque era sábado, e era proibido trabalhar no sábado, então Jesus não podia curar no sábado. Então presta atenção no ambiente que esse homem entra. Jesus entra em um ambiente em que as pessoas o observam para o acusar. E parece muito o ambiente que nós entramos muitas vezes na igreja, em que as pessoas olham de alto a baixo a roupa que a gente está vestindo, em que as pessoas olham de alto a baixo a forma que a gente fala, a forma que a gente cumprimenta, a forma que a gente estende a mão, não para nos acolher e nos abraçar, mas para nos acusar. Em que as pessoas querem saber da nossa vida, não para orar por nós, ou se compadecer de nós, mas para soltar fofoquinha da nossa vida. A nossa igreja se parece muito com uma sinagoga, em que as pessoas olham umas para as outras, procurando algo para se acusarem. Jesus entra nesse ambiente, é nesse lugar que Jesus entra, e os homens observam. Vamos ver como é que a gente derruba ele.
Vamos ver como é que a gente acaba com ele. Vamos ver como é que a gente acaba com o ministério dele. Vamos ver como é que a gente destrói, queima o filme dele. Parece muito o ambiente de uma igreja, infelizmente, em que as pessoas olham umas para as outras para achar um erro, em que as pessoas olham umas para as outras para achar um motivo de menosprezar o outro e dizer, eu falei que não ia dar em nada. Só que aqui tem um segredo. Tem um segredo nesse texto. Porque Jesus não poderia curar no sábado, porque para os judeus era trabalho. Porque para a gente religiosa, curar outras pessoas é trabalho. Mas para quem carrega o amor de Deus, curar as pessoas é descanso. Quando Jesus curava alguém, ele não estava desobedecendo a lei, porque ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Então quando Jesus curava alguém, ele não estava trabalhando no sábado, porque curar para Jesus era algo natural. Curar para Jesus não era trabalho, era descanso. Para a gente religiosa, fazer o bem dá trabalho. Para a gente que só quer status de religião, para a gente que só quer status de frequentador de igreja, curar os outros, investir nos outros, ouvir os outros, orar pelos outros é trabalho. Mas para quem carrega o amor de Deus, orar pelos outros, investir nos outros é descanso. Aqui está o segredo do texto. Jesus não estava trabalhando, ele estava descansando. O que dava descanso para Jesus era curar alguém, fazer o bem a todos. É gostoso, é bom, traz descanso para o nosso coração, alívio para as nossas almas, mas para a gente religiosa é obrigação, é trabalho, é para parecer bonito. Dá trabalho você orar, dá trabalho você ir no hospital, dá trabalho você ouvir alguém 30 minutos falando a mesma coisa. Meu Deus do céu, essa pessoa não vai se calar nunca. Para a gente religiosa é trabalho, mas para Jesus, irmão, e para quem é igual a Jesus, é descanso. Jesus não estava trabalhando. Sabe o que é mais engraçado? Que enquanto eles estão acusando Jesus de curar alguém no sábado, dizendo que eles estavam trabalhando, eles trabalhavam para arrumar um jeito de matar Jesus e não falavam nada. Sabe por quê? Para a gente religiosa, matar os outros é natural. Para a gente religiosa, matar os outros é o que traz paz para eles. Para a gente religiosa, diminuir os outros é o que traz paz para eles. Então esses homens diziam, está curando no sábado, é trabalho, mas a gente pode maquinar para matar Jesus. No sábado a gente pode, porque para eles a morte era algo natural. Para eles destruir os outros era algo natural. E aí nós temos esse homem, que provavelmente estava num cantinho ou do lado da sinagoga. Só que o amor de Deus estava lá, personificado em Jesus. E a primeira coisa que o amor de Deus faz é, levanta-te. Jesus diz para esse homem, se levanta, porque o amor de Deus, ele não só nos cura, mas ele nos levanta. Ele nos coloca de pé. Ele pega aqueles que estão caídos e diz, levanta. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Levanta, meu irmão, não importa se você caiu, não importa se você errou, não importa se você falhou, o amor de Deus diz para você nessa noite, se levanta. Fica de pé, porque eu sou aquele que te chama. Primeiro, o amor de Deus nos levanta. Segundo, vem para o meio. O amor de Deus nos traz e nos reposiciona para o meio. Lembra de Davi? Estava lá cuidando de ovelhas, mas ele é ungido no meio dos seus irmãos. Meu irmão, quando o amor de Deus nos alcança, não tem como mais ficar na janela como eu de que estava. Porque quando Paulo abraça aquele menino e diz, tem vida nele, eles voltam para o culto e aquele menino senta na mesa com eles. Porque quando o amor de Deus nos alcança, a gente vem para o meio. Quando o amor de Deus nos alcança, não tem exclusão. Então enquanto gente religiosa exclui e diz, você não faz parte do nosso clubinho, você não merece estar no meio. Senão você não é santo o suficiente, você não se veste ainda do jeito que deveria se vestir, você não fala como deveria fazer, você ainda nem entrega a profecia, meu filho. Nem falar em língua você fala, dá licença. Eu não tenho tempo para lidar com criança, por favor, vai buscar o Senhor, 700 dias no monte, depois você vem e entra para o nosso clube. Jesus fala assim, levanta e vem para o meio. Levanta e vem para o meio, você é parte, meu amor te alcançou, vem para o meio. Você não vai ficar excluído, você não é deixado de lado, você não é jogado para fora, você pertence ao meio.
Vem para o meio. Senhor, mas a minha mão está encolhida. Vem para o meio. Ah, Senhor, mas eu tenho uma deficiência. Vem para o meio. Ah, Senhor, mas eu tropecei, eu caí. Vem para o meio, porque é Jesus que está te chamando. Presta atenção que Jesus não cura este homem e depois fala, vem para o meio. Jesus manda esse homem vir para o meio com a sua deficiência. Jesus manda esse homem vir para o meio com a sua mão ressecada, para todo mundo ver, dizendo, ele não tem que estar lá fora, ainda que seja deficiente, ainda que tenha pecado, ainda que não se conecte com Deus, ele tem que estar no meio. Ainda que não seja perfeito igual vocês são, ainda que não seja um servidor da lei igual vocês são, o lugar dele é no meio. E vem aquele homem, imagina escondendo sua mão, morrendo de vergonha. Ai meu Deus do céu, e agora? Esse homem vai me perguntar o que é da minha mão, o que ele vai falar? Meu Deus do céu. E aí Jesus faz uma pergunta: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Porque Jesus sabia que eles planejavam matá-lo. Salvar a vida ou matar? E olha a resposta deles, eles se calaram. Porque onde o amor de Deus fala, a religiosidade tem que se calar. Quando o amor de Deus fala, o religioso tem que se calar. Quando o amor de Deus fala, o falso santo tem que se calar. Quando o amor de Deus fala, aquele que distribui ódio tem que se calar. Quando o amor de Deus fala, fariseu tem que ficar quieto mesmo. Então quando Jesus fala, eles se calam. E aí Jesus faz o seguinte, ele olha ao redor e presta atenção, ele dói no coração dele a dureza do coração dos homens, mas Jesus ele não fala assim, ai povo de coração duro, não vou curar esse homem, porque Jesus não permitia que o ambiente externo mudasse aquilo que ele carregava dentro dele. Ele poderia falar assim, esse ambiente aqui, todo mundo de dureza de coração, o povo quer matar um ao outro, eu não vou fazer nada aqui. Não, Jesus não permitia que fatores externos contaminassem o que ele carregava dentro dele. Jesus olha e ele sente dor, ele sente pena daqueles homens, ele se dói porque ele olha e vê um lugar que poderia estar manifestando o amor de Deus, manifestando exclusão e ódio, mera religiosidade. Então ele se dói, mas ele não deixa de curar aquele homem. Jesus então vira para aquele homem e diz assim, estenda a sua mão. Senhor, mas é uma mão encolhida. Senhor, mas é uma mão deficiente. Eu tenho vergonha dessa mão. Jesus está dizendo, me mostra o que tem de errado com você. Senhor, mas eu sou cheio de problema. Estende a sua mão. Senhor, mas os meus pecados, estende a sua mão. Senhor, mas eu tenho vergonha do meu passado, estende a sua mão. Senhor, mas eu tenho alguns problemas para tratar, estende a sua mão. Entenda uma coisa, meu irmão, muitas vezes o Senhor vai confrontar as nossas deficiências porque Ele quer nos curar. Jesus está dizendo, estende a sua mão. Senhor, mas é uma mão mirrada. É uma mão que não presta para nada, é uma mão que me dá vergonha, é uma mão que mostra que eu sou um indigno, é uma mão que mostra que eu não valho nada. E Jesus está dizendo, estende a mão. Sabe por quê? O amor de Deus, Ele cura as nossas vulnerabilidades. Quando nós encontramos o amor de Deus, nós temos que aprender a ser vulneráveis e confessar as nossas fraquezas. Por isso que Paulo diz, se eu puder me gloriar em alguma coisa, eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Isso aí. Uau. Exatamente. Mefibosete, um homem deficiente das suas pernas, se assenta na mesa do rei. Por quê? Por amor. O amor de Deus, o homem da mão mirrada, é trazido para o meio da sinagoga. Por quê? Por amor. Jesus então diz, eu conheço o defeito que você carrega. Eu sei que a sua mão direita é encolhida. Eu sei que a sua mão da bênção e da conexão com Deus é deficiente. Eu sei que você tem problemas a tratar. Eu sei que você tem deficiências no seu coração. Eu sei que você tem alguns desvios de caráter ainda. Mas eu estou te pedindo, seja vulnerável, me mostre as suas fraquezas.
Me mostre onde você está falhando, me mostre as suas tentações, seja sincero quanto àquilo que pode desviar o seu coração do propósito, se abra diante de mim, mostre a sua fraqueza, a sua deficiência, mas não porque Ele quer acabar com você, não porque Ele quer te expor, não porque Ele quer colocar num anúncio de jornal, não porque Ele quer espalhar fofoca sobre a sua vida. Quando Jesus nos leva a um lugar de vulnerabilidade, é porque Ele quer nos curar. Meu irmão, você não tem ideia do quanto é importante a gente ser sincero quanto às nossas fraquezas. Porque a palavra do Senhor diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jesus salvou a samaritana por amor. Sim? E Ele não negou isto a ninguém. Ele está aqui hoje. Outra coisa, por que temos que confessar? Para que o nosso adversário saiba que nós fomos justificados pela nossa confissão. Exatamente. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Antes de nos curar, Deus nos leva a um lugar de vulnerabilidade. Porque Jesus falou o seguinte: os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é doente. Você não acorda um dia de manhã e fala: nossa, nunca acordei tão bem na minha vida, vou no médico. Estou com a saúde de ferro, vou no médico. Não. Você só vai ao médico quando você está doente e você reconhece que você está doente. Porque tem gente que está doente e não vai no médico também. Eu não, para ele me passar o quê? Um Neosaldina, vou nada. Pagar R$200 uma consulta. Porque os fariseus estavam doentes, mas eles não reconheciam isso. Por isso eles não podiam sentar na mesa com Jesus. Tem gente que está cuspindo santidade aí, mas Jesus está na mesa com um monte de gente que sabe que é pecador. Tem gente que está cuspindo por aí que é santo, mas está fora da mesa de Jesus. Por quê? Quem é santo não precisa de médico, meu irmão. Para que você precisa de Jesus então? Nós precisamos de Jesus todos os dias, porque nós somos fracos, falhos. Eu brinco que se eu não for o pior dos pecadores, no top 10 eu estou. Paulo, o maior líder do cristianismo, ele diz: dos pecadores eu sou o maior. Uma vez, pastor Hernandes, pregando aqui nessa casa, ele disse assim: quem mais se confessa não é quem mais peca, é quem está mais perto de Deus. Então, meu irmão, é o seguinte: para a gente se conectar com Deus primeiro, a gente precisa ser sincero quanto às nossas fraquezas. Jesus não curou uma mão escondida. Jesus não curou uma mão que estava no lugar escuro. Jesus falou assim: estende a sua mão, eu quero ver. Eu quero conhecer a sua fraqueza. Eu quero conhecer a sua vulnerabilidade. Mas é nessa fraqueza que o Senhor vai construir um testemunho. É nessa fraqueza que o Senhor vai construir algo grande através da sua vida. É essa fraqueza que vai ser o seu testemunho de cura. Você vai dizer: eu tinha uma fraqueza, eu tinha um vício, mas o Senhor me curou. Eu tinha uma dificuldade nessa área, mas o Senhor me transformou. É na sua vulnerabilidade que o Senhor te faz forte. Porque há um segredo no texto que Paulo escreve, porque ele diz assim: quando eu estou fraco, então eu sou forte. São dois verbos diferentes. Ele não diz quando eu sou fraco eu sou forte. Não, ele diz quando eu estou fraco. Porque é um estado. Estado muda. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Então você está fraco, mas quem você é? Eu sou forte. Por isso que a palavra do Senhor diz: diga ao fraco, eu sou forte. Então, meu irmão, quando você está fraco e vulnerável, Deus constrói em você uma identidade de força. Então, apesar de estar fraco, você é forte. Por quê? Porque a força de Deus, o poder de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Jesus fala: estende a sua mão, meu filho. Me mostra o que está errado com você. Me mostra a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade. Querendo que Deus venha e dá um jeitinho. E jeitinho para Deus não existe. É sim, sim ou não, não.
Exatamente. Jesus, então, ele manda o homem estender a mão. E esse homem obedece. Apesar da vergonha, apesar do temor, apesar de não conseguir, talvez, ter a plena confiança naquele homem, ele estende a sua mão. E Jesus, e diz assim, ó, e foi-lhe restituída a sua mão. Quando a gente coloca as nossas fraquezas diante de Deus, o amor de Deus nos cura. Por isso, irmão, quando um pecador se arrepende, o céu não fica assim não. Nossa, imagina o que ele fez. Meu Deus, está lá na frente o irmão. Gente, o irmão voluntário na igreja foi lá na frente na oração. Gente, o diácono. Meu Deus do céu. Gente, mas aquele irmão não é voluntário? O que está lá na frente a orar? A palavra do Senhor não diz isso. A palavra do Senhor diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. E se a gente não festeja o arrependimento de um pecador, a gente está desalinhado do céu. Se ao invés de festejar, a gente julga quando o irmão se confessa e se arrepende, a gente está desconectado do céu. Se ao invés de festejar, a gente apontar o dedo e espalhar fofoca que o irmão se confessou, a gente se desconectou do céu. Nós estamos vivendo uma igreja em que o céu está indo para um lado e a igreja está indo para o outro. Em que Jesus está indo para um lado e a gente está de longe observando. Nossa, mas está andando com um monte de pecador, o que é isso? Então, meu irmão, quando alguém se arrepende, quando o irmão vier se confessar com você, abrir suas fraquezas, sabe, desabafar com você, não é um motivo de você julgar, de você apontar o dedo, é um motivo de você se alegrar e dizer, meu irmão, agora que você estendeu a sua mão, agora que você mostrou o que está de errado, nós vamos orar, e o Senhor vai mudar a sua vida. Lá em Tiago diz, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns com os outros, para que vocês sejam curados. Não é para a gente ser julgado, não é para a gente ser apontado, é para a gente ser curado. Quantas vezes nós vimos pecados confessados serem usados como manipulação para a gente julgar, acusar, punir, excluir, mas o Senhor está nos mostrando uma mão deficiente estendida é para ser curada, não para ser amputada. Uma deficiência mostrada é para ser curada, porque, meu irmão, quando você machuca o seu pé, quando você machuca o seu dedinho, você não arranca ele fora. Ah, não serve mais, vou jogar fora. Não, você toma remédio, você cuida, você bota curativo, você vai cuidando, você deixa aquela ferida cicatrizar até melhorar, mas aí quando o seu irmão erra, você fala, vamos tirar ele da igreja, vamos excluir, vamos tirar, vamos fazer qualquer tipo de coisa, e a gente exclui as pessoas. Jesus não, ele pega esse homem e ele restitui a sua mão, sã como a outra. Só que o mais lindo de tudo isso, é que esse amor que cura, esse amor que levanta, esse amor que reposiciona, esse amor que cura, é o amor que nos conecta a Deus. Porque agora com a sua mão curada, esse homem pode voltar a trabalhar. Agora, com a sua mão curada, esse homem pode se reconectar com Deus. Com a sua mão direita curada, esse homem recupera aquilo que o conecta com Deus. Meu irmão, uma igreja que manifesta o amor de Deus é uma igreja que ajuda as pessoas a se conectarem com Ele, a terem um relacionamento com Jesus. Nós não podemos ser impedimento. Jesus abriu o caminho e a gente está colocando buraco no caminho. A gente está colocando obstáculo, Jesus abre o caminho e a gente começa a botar obstáculo. Não, mas para chegar até Jesus é isso. E aí a corrida da fé se torna algo impossível. Como Jesus diz para os fariseus, colocamos fardos nas pessoas que nem a gente carrega.
olhamos para as pessoas e colocamos tanta dificuldade quando Jesus está dizendo: vem para o meio. Vem para o meio, vem fazer parte, vem se conectar comigo. O que Jesus está dizendo para nós essa noite é uma igreja que manifesta o meu amor, é uma igreja que traz as pessoas a um verdadeiro relacionamento comigo. E isso não tem a ver com meras doutrinas. Claro que a doutrina é importante, o estudo é importante, tudo isso, a teologia é importante, mas só isso não é suficiente. Nós temos que manifestar o amor de Deus. Não usar a teologia e a doutrina para excluir e acabar com as pessoas, mas usar como um instrumento de transformação de vidas. Há tanta riqueza nas Escrituras para mudar a realidade das pessoas, e às vezes a gente foca em interpretações erradas. Muito bom, pastor Joenes. Alcança a misericórdia. Jesus instruiu, mas não excluiu. Muito bom, pastor. Quando Jesus encontra com Pedro após ressuscitar, Jesus fala para ele assim: Pedro, você me ama? E aí Pedro, tendo negado Jesus 3 vezes, ele fala assim: Jesus, eu gosto do Senhor. Seguinte, a gente andou juntos 3 anos, desenvolvemos um relacionamento legal, e eu gosto do Senhor. O texto é isso, gente. Se você for ler o original, são 2 tipos diferentes de amor aqui. Jesus pergunta: Pedro, ágapas-me. O amor ágape é a plena manifestação do amor. É aquele amor sabe, maior que mãe e filho. Esse é o amor ágape, é o amor incondicional. Você não faz nada por alguém. Você faz algo por alguém sem esperar nada em troca. E Pedro fala: Senhor, eu te filéu. Filéu é o amor de amigo. A gente se gosta, a gente conviveu junto. E aí Jesus, sabendo que Pedro o havia negado 3 vezes, Jesus, sabendo que Pedro não correspondia às suas expectativas do amor que ele esperava, Jesus fala para Pedro: então, por favor, você não é mais meu discípulo. É isso que Jesus fala para Pedro? Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Ainda que você não corresponda ao amor que eu espero de você, ainda que você tenha me negado 3 vezes, você foi sincero quanto à sua fraqueza. Você foi sincero ao me dizer que você não me amava o suficiente para me seguir até o final. Então faz o seguinte, Pedro: apacenta minhas ovelhas. E aí lá na frente, em Atos 2, o Espírito está se movendo. E aí as pessoas estão assim: o que a gente faz? O que a gente faz? O que a gente faz? E Pedro sabe a receita. Pedro sabe a receita de se conectar com o Espírito Santo. Pedro sabe a receita de entrar em um relacionamento com Jesus. Ele se levanta, qual que é a primeira coisa que ele fala? Arrependam-se. Se arrependam, porque ele sabe que a conexão com o Senhor vem através de arrependimento. Então, meu irmão, se a gente não está abrindo caminho para as pessoas se arrependerem, a gente se tornou um museu para santos. Daqui a pouco vai fechar. Esses dias, há um tempo atrás eu viajei, estava lá em Curitiba, e eu comecei a olhar os patrimônios históricos da cidade, e todos eles se tornaram ambientes em que moradores de rua moram ali. Todos eles, todos os patrimônios históricos se tornaram um ambiente para moradores de rua. E sabe o que o Senhor falou comigo? Gente que vive só de história antiga, instituições que vivem no passado, se tornam apenas lugar de gente carente, se torna apenas lugar de gente que não se alimenta, se torna apenas lugar de gente que ainda não encontrou um lugar para ficar. Lugar que só carrega história, mas não carrega transformação do espírito, se torna lugar de gente carente. Mas lugar que anda com Jesus e se permite ser transformado pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que quando Jesus multiplica pães e peixes, as pessoas não só comem, elas se saciam. Igreja que anda com Jesus tem gente saciada.
Gente que sabe para onde está indo e sabe do que está se alimentando. Então, meus irmãos, é esse amor que nós pregamos, é esse amor que nós queremos viver. Essa é a nossa confissão de fé. Nós cremos que o amor de Deus cura e que este amor, ele pode e deve ser manifestado através da igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar ao Senhor.